Entra ano, sai ano, tudo tem um novo recomeço. Só não chega ao fim a crise financeira do Santos Futebol Clube. Vende jogadores para a Europa. No passado foram 240 milhões de reais por 2 jogadores e não sabemos de fato aonde foi parar esse dinheiro. É claro que o dinheiro do Santos pela venda de David Washington, de Ângelo, Marcos Leonardo, não foi de uma vez, né? Foi parcelado, mas é uma quantia até considerável, 240 milhões. Vendemos Lucas Barbosa por 2,5 milhões, né, mil euros. Está falando algo em torno de 16 milhões de reais. O jogador no Santos é vendido mês sim, mês não. Agora, o que fazem com o dinheiro do Santos não está no portal da transparência. Aliás, o portal da transparência no Santos, se existir, é no G5 filmado, lacrado. Não existe a transparência quando trata-se em finanças no Santos Futebol Clube. Aliás, a transparência da eleição que fez com que fosse ali eleito o presidente Marcelo Teixeira também não houve na apuração. Mas vamos falar dentro do campo das 4 linhas ali no que rege o futebol brasileiro. De fato, a situação do Santos financeiramente está mais difícil. Tanto é que o Marcelo Teixeira disse que precisa vender alguns atletas para que o Santos tenha saúde financeiramente extra-campo. Olha, eu não entendo quando ele quer falar extra-campo. Dentro do campo, então o Santos está bem. Está bem. E o Santos está dependendo do Neymar. Tanto é que quando o Neymar não jogou contra o Corinthians na semifinal, que logicamente eu entendi, mas não compreendi, e o torcedor santista não é bobo, ele entende que ele está sentindo ali uma lesão, mas não compreende porque o jogador foi para Sapucaí, ficou 5 horas desfilando no carnaval, né? Então, vamos por essa parte porque já desgastou. Mas, vamos colocar também esse adendo, né? Na semana final aí, de preparação para a semifinal, seu Guilherme vai em Podpah. Cadê a blindagem? Em outros tempos, tínhamos blindagem. O Muricy fez muito isso. Inclusive com o senhor Neymar, na época em que o futebol era jogado com amor ao time. O seu Muricy fez muito isso no São Paulo, fez muito isso no Santos, o seu Vanderlei fez muito isso no Santos, o seu Emerson Leão blindou jogadores que estavam começando para que não se iludissem com os benefícios que o futebol momentaneamente te dá. Então, chegando nessa modernidade, nessa era de muita facilidade em que predominam no Santos a soberba, a arrogância, né, seu Guilherme? Não esquecemos, dado que você fez, um membro ali do Santos, da comissão técnica, você chegou gritando, pedindo água. Olha, você não consegue pegar, abaixar e pegar água, meu amigo? Desculpa, ele não tem que estar ali para te dar água a hora que você quer. Tá ali para deixar a água preparado para os atletas. E você não é maior que ninguém. Cara, de verdade. Que ano difícil, né? Mas glória a Deus. Agora, eu vejo que o Santos não blinda o seu elenco, aos seus funcionários. Deveria chamar o seu Guilherme e falar assim, olha, ele é atleta do clube, está ali para servir ao clube, não você em específico. Então, tem a sua água, você pode pegar, até porque você está andando. Tem 2 mãos, você consegue chegar perto da água. Então, se ele cobra assintosamente por uma água, ele está dando direito de cobrarmos assintosamente quando ele não joga. E, aliás, tá na hora de ser cobrado, hein, Guilherme? Você não fez nada, hein? Sumiu contra o Corinthians. Aliás, no primeiro jogo você fez um gol, um achado de cabeça. Mas sumiu. Até no mesmo jogo que você fez o gol, você não apareceu, tá? Venhamos e convenhamos. Contra o Bragantino, o senhor estava em campo. E cadê o seu futebol? E se é pra expor que tem coisa errada, tem coisa errada com você em campo. O rendimento não existe. Não é igual foi no Brasileiro do ano passado. Aliás, fez um início legal, tá? Até a primeira fase, o primeiro turno do Brasileiro do ano passado foi legal. Fez 10 gols, parou nos 10 gols, né, Guilherme? Não rendeu seu futebol no Campeonato Paulista no Santos. Sentiu a pressão do Roleiser? Sentiu a pressão do Barreal? Você tem que se expor no Podpah para tentar queimar algo ou alguém? O tiro saiu pela culatra. Falei. Olha, com muito pesar que eu falo assim, da instituição Santos Futebol Clube, que está valorizando mais jogadores do que a própria entidade. A instituição Santos Futebol Clube, ela está acima de todos. E não é por mérito de alguns jogadores
estão fazendo apenas o que o Santos paga para fazer. O Santos contrata o jogador para fazer gols, que você tem que se curvar para o atleta. Inclusive o próprio Neymar, que mudou de fato o padrão Santos Futebol Clube de enxergar, mas isso aí não é virtude do Neymar, isso aí é um defeito, uma deficiência do presidente Marcelo Teixeira. Se ele não é profissional de enxergar a deficiência das estruturas do Santos Futebol Clube, olha, desculpa, ele não tem que comprar um ônibus com a cama pro Neymar só porque ele veio e mudou a história do Santos. Aliás, não mudou, tá? Quem de fato mudou a história e sempre foi escanteado pelo Santos foi o Pelé. Esse sim mudou a história do Santos, levou ao Santos, tá, o padrão mundial, e no final da sua vida foi escanteado pelo Santos. O Santos estava escanteando o Pelé. Teve um tempo aí que o Santos e Pelé tiveram uma rixa e depois se aproximaram, se reaproximaram, mas assim foi, tá, durante um bom tempo na fase final da vida do Pelé, o rei do futebol. Agora, Pelé não tinha essas regalias, hein? Será que tem ali, né, como tem o camarote dos santistas, dos parça do Neymar, tem o camarote da família do Pelé? Existe isso do rei do futebol? Camarote onde os filhos podem ir assistir o jogo do Santos? Tem essa entrada VIP? Existe essa conservação para parte do Santos, a memória do Pelé? Por quê? Se não existir isso, aí é um escárnio para com a família do saudoso Pelé. O jogador que, como pessoa, levou o Santos muito além dos seus limites. Aliás, Santos e Pelé são duas marcas juntas, que o Santos conseguiu apenas separar uma da outra, vendendo os direitos da marca Pelé para o grupo, aliás, para o 10 Sport, tá? Para o grupo 10 Sport. E aí, eu fico aqui imaginando, não valorizaram quando tinha e agora vocês querem reaproximar. Tem muitos aí que sabem que a marca MGG, que está se afiliando, né, ou se aproximando da 10 Sport, para ir comprar a SAF do Santos. E aí vai fazer o quê? A fusão, a união Pelé e Santos pela marca. São coisas que só acontecem no Santos Futebol Clube. O jogador David Washington foi vendido para o Chelsea junto com o Ângelo. Está voltando. E o Santos tem a opção de compra mais cara do que ele vendeu. Olha, meus amigos. Aí vocês entendem o porquê o Santos Futebol Clube está cada vez mais quebrado. Não tem dinheiro para reformar a Vila Belmiro, reformar os vestiários. E aí quando chega e abre os olhos, quer contratar um treinador de ponta, que foi o Luiz Castro, vem o seu representante e escancara para o mundo dizendo que as estruturas do Santos beira ao amadorismo. E a torcida fica brava porque o próprio treinador não assume o Santos. A torcida ficou brava quando falou que o jogar no Santos não tem pressão. Ficou brava por quê? Ficou brava à toa. Jogar no Santos não tem pressão de fato. Por quê? Uma coisa é a torcida na internet, outra coisa é a torcida lá física. E quem deve fazer pressão não faz, que é a torcida jovem. Essa aqui, ó, não faz pressão. Por quê? O Marcelo tem assim, ó, nas mãos. Financia carnaval, financia eventos. Tanto é que o seu Léo Bastos, que tá lá como coordenador de futebol, vai muito em quadras da própria jovem. O seu Elano já foi, que eu já presenciei. Então essa é a troca para a torcida jovem, que é a maior uniformizada do Santos, para com o Santos. Essa é a troca. Tem ingressos, tá? Tem todos esses benefícios. Então, para não haver cobrança, tanto é que não foi a torcida jovem que foi lá no CTR Pelé protestar. Esse último protesto que teve foi a Sangue Jovem. Que não tem nenhum tipo de ligação com o Marcelo Teixeira. Aliás, totalmente oposta a esse mandato muito fraco do Marcelo Teixeira, que logicamente não deverá ter vida longa. O Santos, e eu apoio o golpe sim, tá? Eu sou santista, de fato, apoio o golpe. Logicamente que foge, né? Se você olhar politicamente correto, aí não é, vamos estar indo de contra ao que está escrito no código, e aí você vai olhar para o código, né, de ética do futebol. Ah, você está fugindo aí do que seria a liberdade de expressão e também vai muito de encontro com democracia.
Mas o que é democracia pra você? É você ser roubado e ficar calado? O que tá acontecendo no Santos é isso. Isso é democracia? Isso aí não é democracia. Democracia é ter transparência, eleger a pessoa faz o trabalho para a qual foi eleita e passa ali o portal de transparência. Isso é uma democracia. Você opina, você elogia, você critica. Uma crítica construtiva. Se essa pessoa for uma pessoa boa e, logicamente, também tiver boas intenções, ela vai pegar aquela crítica como um gancho e também como um trampolim para melhorar. Agora, se a pessoa é uma pessoa mal intencionada, primeiro ponto, ela evita dar entrevistas. Segundo ponto, não faz a transparência. Terceiro ponto, só mostra os defeitos, mas não mostra as qualidades. Cadê o dinheiro que entrou no Santos? O Marcelo Teixeira falou para onde foi? 240 milhões dava para comprar o CT, que é 70 milhões. Não comprou, né? A União que disse que ajudaria o Santos com o terreno. E o Santos não se beneficiou dessa fala pública do até então presidente da República com o vice, que é santista, Geraldo Alckmin, para chegar e falar assim, vamos negociar então esse terreno aqui do CT, que é o Rei Pelé, que é da União, a gente tá pagando aluguel. Eu pago. Não ajuda, mas vamos pagar. Eu pago a metade, 35 milhões, 1 milhão por mês, em 35 meses. Não teve, né? Até porque estaria beneficiando o clube. Agora, se for para mandar o antigo, né? O antigo CEO 10 vezes para a Argentina e depois ir com o Júlio Sérgio, um ex-goleiro que é empresário, nada a ver com o Santos, só para gastar dinheiro do Santos Futebol Clube e não trazer técnico, aí gasta. Você tá investindo em dinheiro tentando aí dar uma justificativa para a torcida, mas não veio. Não veio. Pela incompetência do trio. Galo, Júlio Sérgio, Léo Bastos também coloca aí o quarteto e Marcelo Teixeira. Então, torcedores do Santos, o que eu tenho para falar é, o Santos está falindo, não tem dinheiro e o pai do Neymar, logicamente, não vai querer estar nessa situação de levantar o Santos, sendo que não tem um retorno. Não existe almoço grátis no futebol. Até que ponto Marcelo Teixeira vai continuar no comando do Santos sem dinheiro? Tá atrapalhando, hein? Tá atrapalhando, tá? Falou-se muito em emprestar jogador. O Sandri foi emprestado para o Atlético, né? O Miguelito está a caminho do América de Minas, está em negociações avançadas, então tem isso. Mas o Furk, que recebe 1 milhão e 300. Morelos, que está jogando no Atlético Nacional da Colômbia, também 1 milhão. O Santos paga metade. O Furk paga a totalidade. O Furk também recusou o empréstimo para o Paysandu, logicamente. Se ele está recebendo um contrato que ele tem no Santos, quem fez o contrato é o culpado, não é o jogador. Não critiquem os jogadores, porque em 2023 ele chegou e deu sangue. 24 caiu, né? 23 caiu, jogou 24 segunda divisão. Ele foi um dos primeiros a ficar. Reduziu o salário, só que falaram o quê? Que aceitou a redução. Mas omitiram que colocou 1 ano a mais de contrato. E que seria pago nesse ano de contrato, mais a renovação e ajuste financeiramente. Então assim, não dá pra você confiar no presidente que mente tanto pra você. Mente na cara de pau, Marcelo Teixeira, tá? E aqui eu tô falando agora logicamente, da sua administração. Então, se de fato tiver que acontecer um golpe, eu apoiaria esse golpe, porque tá demais o Santos sendo prejudicado. São 4 presidentes que passam. 4 que passou, tá? 4 que só devastaram o Santos Futebol Clube. E ontem chegou o pai do Neymar, projeto de renovação, de restauração ali, mostrou e mais, fez uma doação para os meninos, tá, da base de bolas, para você ver, hein? Doa até o material mais importante, sinal que o Santos que tinha lá não era agradável, né? É preciso vir alguém de fora em 1 mês fazer mais do que os 2 anos praticamente que vai fazer o Marcelo Teixeira e não fez. Esse foi o nosso vídeo. Se inscreva, deixa aquele like se você não for inscrito, tá? E compartilha aí. Forte abraço pra você.